Entrevistado de hoje é Djair Ribas, pai, empresário e talvez o grande amigo do Diego Ribas, jogador do Flamengo, da seleção, do Santos e de vários outros clubes ao longo da carreira. Seu Djair, obrigado por ter atendido ao convite. Queria que o senhor começasse do início. Antes de o Diego virar jogador, o senhor chegou a tentar, o senhor chegou a bater sua bolinha? Fiquei sabendo que o senhor era dos pontas de velocidade, é isso mesmo? Na verdade, eu na minha juventude sempre gostei e gosto até hoje muito de futebol, né? Hoje nós estamos mais praticando futebol, né? Para substituir um pouco o futebol. Mas eu, na minha juventude, sempre gostei muito de jogar e eu sempre joguei pela ala, né? Que antes era o ponta direita, né? Então, até hoje eu faço minhas corridinhas na ponta ainda, viu? Era de velocidade, então? Era isso? Eu sempre pratiquei muito esporte. E na minha juventude também eu fazia muitas corridas de 100 metros, 800 metros. Então, dentro do futebol, eu sempre gostei muito de jogar pela ala, pela velocidade que eu sempre tive, sabe? Então, eu sempre gostei muito dessa posição em campo. Mas o senhor não conseguiu chegar a jogar profissionalmente, não teve essa oportunidade, né? Não, na minha época, infelizmente, a gente não tinha as oportunidades que hoje a garotada tem, né? Era muito mais simples. Eu fui nascido e criado em Ribeirão, onde tem dois times de futebol, que era o Comercial e Botafogo, porém, as categorias de base tinham poucas chances nessa época, sabe? Mas, infelizmente, não foi possível. Né? Até o Diego fala, pô, pai, se naquela época tivesse sido possível, com certeza você tinha chegado. Legal, legal. Mas... Vamos falar do Diego, seu Djair. Quando é que o senhor percebeu que o menino levava jeito para se tornar atleta profissional, para virar jogador dos grandes? Bom, o Diego ele começou a fazer o trabalho dele de escolinha aos 6 anos de idade, né? Aos 6 anos ele começou num clube lá em Ribeirão, onde tinha um ex-jogador, aliás, do Comercial, que era o nosso grande Tim, que hoje é um cara que faleceu, mas um cara que deixou muita saudade pelo trabalho que fez para a garotada daquela época, sabe? E depois o Diego saiu de lá, aos 6 anos, ele foi para uma escolinha de base do Comercial, lá de Ribeirão. E com uns 8 ou 9 anos, o Diego já tinha esse dom de que seria jogador. Porque com 7, 8 anos ele já fazia algumas excursões aqui no Mercosul para o Paraguai, para a Argentina, para o Chile. Caramba. Com uma escolinha que tinha em São Carlos. E o pessoal descobriu ele lá, comentavam muito sobre o Diego, e ele então convidou para ele fazer algumas excursões. Com 7, 8 para 9 anos, ele já estava fazendo esses jogos aí no Mercosul já. Então ele já se destacava que seria um jogador por tudo que ele gostava de fazer no futebol, né? Bom. Seu Jair, eu queria que o senhor me falasse como é que o senhor viu o ano de 2019 para o Diego. Foi um ano de altos e baixos, né? De fortes emoções. Com uma contusão das mais graves da carreira dele, a possibilidade, a perspectiva de não jogar mais no ano, e ele consegue voltar a tempo de participar das conquistas do Brasileiro e da Libertadores. Como é que foi para o senhor, como pai, como empresário, como um amigo do Diego, conviver com todas essas oscilações? Realmente essa contusão que o Diego teve em 2019 foi uma surpresa muito grande, uma surpresa muito triste, né? Porque eu estava acompanhando aquele jogo naquele dia e não fazia ideia que a contusão era tão séria, né? E isso nos causou um aborrecimento muito grande, sabe? Pelo momento que o Diego estava vivendo, né? Pelo momento que o time estava crescente, grandes jogadores chegando, né? O grupo estava se fortalecendo e a gente sabia de tudo que poderia acontecer e teve essa obstrução aí com relação a essa contusão aí que nos deixou muito triste. Mas eu acredito que Deus sabe o que faz, né? E o Diego, ele teve esse problema, ele se empenhou demais, até nós brincávamos que ele faria uma recuperação e com certeza faria o gol da vitória na Libertadores. Isso é uma coisa que a gente comentava. Para aquela força, né? E acreditando que tudo poderia se reverter. E que, graças a Deus, tudo se reverteu e ele foi premiado com todos esses títulos que ele participou e ajudou o Flamengo a conquistar. Isso foi tudo muito bonito.
Foi o momento mais difícil da carreira dele ou o senhor consegue destacar algum outro momento de dificuldade, ainda que no início, de salários atrasados, de indefinição, de incerteza? Conta pra gente algum outro momento também complicado. Olha, veja bem, eu não guardo nenhum momento da carreira do Diego que foi complicada, sabe? Graças a Deus, nós passamos por vários clubes na Europa. Diego esteve na Europa durante 12 anos e não tivemos nenhum aborrecimento. As contusões que o Diego teve no transcorrer dessa estadia dele lá na Europa foram contusões normal de futebol, mas nenhuma contusão tão grave como essa. Essa foi a mais grave de toda a carreira do Diego. A mais grave, sem dúvida nenhuma. Então, essa foi realmente muito preocupante. Muito preocupante. Mas, graças a Deus, ele superou. Vocês chegaram a pensar, a imaginar o risco de ele não conseguir mais jogar? Isso em algum momento preocupou vocês? Isso nunca nem me passou pela cabeça. Não me passou pela cabeça mesmo porque, pela dedicação que o Diego tem com a parte física, com os cuidados que ele tem, eu sabia da recuperação dele. Eu sabia porque ele ia ter uma recuperação muito rápida, que até quando disseram que ele voltaria só depois de 5 meses, eu acreditava que ele voltaria antes. Eu tinha certeza por tudo que ele estava fazendo. E realmente isso aconteceu. Então, não foi surpresa para mim, conhecendo o que ele tinha de objetivo. Então, eu sabia tudo que ele estava fazendo, né? E, graças a Deus, aconteceu tudo de uma maneira muito especial. Seu Jair, um pouquinho antes da contusão, naquele jogo no Equador, o Diego teve envolvido numa negociação que poderia levá-lo lá para a Major League Soccer, né? O Orlando City queria muito contar com o Diego. Em algum momento passou pela sua cabeça, pela do Diego, ou a dos dois, putz, e se a gente tivesse ido para os Estados Unidos com um plano de carreira para o momento em que ele se aposentasse, com essa preocupação? Vocês tiveram em algum momento, isso bateu na cabeça de vocês ou em nenhum momento pensaram nisso? Não, na verdade, teve sim essa procura pelo Orlando City, sabe? Mas por tudo que estava acontecendo com o Flamengo, eu sempre fiz minhas colocações para o Diego. Eu falei, Diego, eu acho que o momento a gente está ficando, eu acho que na sua chegada você teve um desgaste, porque mudança de técnico, chegada de jogadores, isso realmente dificultou um pouco para o Diego, até para o próprio trabalho dele. Então, nesse momento, eu falei para ele, eu acho que agora é o momento de você ficar, porque muita coisa vai estar acontecendo. E o Diego sempre foi assim, muito assim, de estar aí fazendo nossas conversas, ele está escutando, e teve sim essa procura, porém, nós preferimos ficar, por tudo que poderia estar acontecendo e que, graças a Deus, aconteceu, né? Tá. Como é que ele é como filho e como é que é essa relação pai, empresário? Vocês divergem? Vocês, em geral, sempre pensam de maneira parecida? A palavra final é dele? Como é que funciona? Não, nós sempre fomos assim, a nossa maneira de conduzir todos os assuntos com relação ao Diego sempre foi muito saudável, sabe? Tudo que foi feito sempre foi feito de comum acordo, dentro da sugestão minha, e também, é lógico, com a participação dele. Nada foi feito sem a participação dele, mesmo porque ele é o atleta, ele é que faz o trabalho, ele é que desenvolve todo o processo do futebol. Então, eu faço minha parte comercial para que tudo saia da melhor maneira possível. Então, eu sempre fui, e até hoje faço isso, de dar minhas opiniões. Tá. E ele, por outro lado, ele procura fazer uma filtragem e aproveitar do que eu estou dizendo, se é bom ou se é ruim. Então, tá aí o sucesso dele, graças a Deus, por todos os clubes que ele passou e os contratos que foram feitos. O senhor imagina que ele joga por mais quanto tempo? Qual que é o planejamento de vocês em relação à carreira dele? Bom, se ele fala assim, ô pai, se eu tivesse o biotipo, eu vou ter que jogar até 50. Eu jogo 90 minutos, pô, com 65, por que ele não pode jogar assim, até 50, pô? Cara, o senhor joga 90 minutos, é? Tranquilo, pô. Eu jogo as nossas peladas de final de ano lá, é 90 minutos. E não dou lugar para ninguém, não, viu? Caramba. Tá. E minhas partidinhas de futebol eu brinco também bastante, mas é tranquilo. Tá. Mas o Diego, eu acredito que com o biotipo que ele tem, em alto nível, ele deve jogar até os 37 anos em alto nível, ele deve jogar.
Tá. Vocês têm a preocupação de não esticar demais para que ele não viva uma realidade bem diferente da que ele se acostumou, de jogar em clubes que não disputam título? Essa é uma preocupação de vocês? Não, eu acho assim, todo jogador ele tem um limite dele, né? Não é que cada um tem a sua, mesmo tendo a sua condição física, ele tem um limite de produtividade dele dentro de campo. Então o Diego é muito consciente. Eu sei que ele vai jogar até no momento que ele se vê dentro do campo sendo produtivo. Tá. Então, aí é uma situação que cabe a ele definir mesmo, porque eu acho que o jogador que teve uma carreira como ele teve, ele não vai querer também se desgastar em clubes que ele não vai ter o destaque que ele sempre teve. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada, e agora, que nem ele falou, pai, eu estou no automático agora. E aí as coisas vão acontecendo dentro de uma normalidade, né? Ele está com 35, faz 36 em fevereiro, né, seu Jair? Exato, Tá. exato. Então, se ele for até 37, a gente pode imaginar mais 2 temporadas completas. Essa aqui e mais 2 temporadas. É mais ou menos isso. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que vão ser mais até os 38 para estar jogando em clubes aí renomados, vamos dizer assim, né? Tá. Aí depois não sei qual que é o pensamento dele com o retorno dele para o Brasil, se vai ainda para outros clubes, aí vai caber a ele decidir, entendeu? Buscar o que é melhor para ele. O fato de o contrato dele estar acabando, a gente está no dia 17 de junho, né? O contrato vai até 31 de dezembro. Então, daqui a pouquinho, Exato. a partir do mês que vem, ele fica liberado para assinar pré-contrato com qualquer clube. Isso tem feito com que o telefone do senhor toque bastante? Está tocando aí? Tem muita gente consultando, procurando informações, querendo entender a situação dele? Não, na verdade, sempre tem alguma especulação, né, com relação a isso, porém, eu sempre sou muito claro no seguinte, nós sempre temos o princípio de estar cumprindo o contrato que tem em andamento. Não existe, nunca fizemos isso com relação a assinar pré-contrato. Isso não faz parte do nosso planejamento de trabalho. Então, ele vai estar cumprindo o contrato até o final do ano. Com relação à renovação, cabe ao Flamengo procurá-lo para poder fazer ou não a renovação. Enfim, a gente está tranquilo, muito tranquilo com relação a isso. Até hoje não houve nenhuma procura. Vocês não iniciaram conversas para renovar, né? Essa procura do Flamengo para com vocês ainda não aconteceu, né? Não aconteceu, eu já até entendo por quê, porque essa situação que está aí envolvendo os clubes também, né, na parte financeira, com redução de salário, com tudo isso que está acontecendo, eu acho que também isso é uma situação que a gente compreende, né? Que às vezes não é nenhum momento para estar se falando dessa situação. Então, estamos aí tranquilo, aguardando um momento oportuno para que a gente possa estar conversando. Tá. Seu Jair, o pessoal lá no Santos adora o teu filho, né? Por tudo que ele fez lá e tal. O presidente Pérez, que nem sabe se vai estar no ano que vem, mas até porque a eleição no final do ano, já revelou a vontade de contratar o Diego para a próxima temporada, diz que com o fim do contrato com o Flamengo ele é uma das prioridades para o ano que vem. Então, o senhor gosta dessa ideia de, em algum momento, ainda que não seja para o ano que vem, mas para o próximo ano, o senhor gosta dessa ideia de ver o Diego jogando no Santos de novo? Não, veja bem, nós temos um carinho especial pelo Santos, isso é notório, né? O Diego foi para o Santos com 11 anos. É uma história, uma vida, por tudo que o Santos fez pelo Diego e que o Diego conquistou. Então, isso daí é uma coisa que a gente é profundamente agradecido. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Santos. Agora, já tem um lado profissional. Então, o Diego tem um contrato que está em andamento, tem aí ainda uma extensão aí que pode ser possível. Então, é muito cedo para a gente poder estar comentando situações com relação à transferência dele para qualquer clube, seja o Santos ou qualquer outro que seja, sabe? Tá. Essa extensão que o senhor falou, ela depende das duas partes? Essa extensão acontece de forma natural? Ou como é que funciona isso? Não. Eu acho que a partir do momento que o Flamengo contactar para que haja uma renovação, tudo é possível. Né? Tá. Tudo é possível. O Flamengo é um clube que é maravilhoso e com certeza o Diego tem todo o carinho e desejo de estar continuando vestindo a camisa do Flamengo. Então, isso daí vai ficar mais a cargo do Flamengo do que propriamente do Diego.
Seu Jair, me conta uma coisa. Eu imagino que durante toda a carreira do Diego devam ter existido muitas consultas, muitas propostas. Não estou falando desse momento, tá? Estou falando de outros momentos. Mas qual foi o clube brasileiro que mais tentou contratar o Diego e que nunca acabou acontecendo? Repito, não é referente a esse momento. Ao longo da carreira, de contatos, de conversas, eu soube de algumas tentativas do São Paulo. O São Paulo está nessa lista dos clubes que mais tentaram o Diego ao longo dos tempos? No período do Diego na Europa aí, e com a probabilidade de ele estar vindo para o Brasil, teve vários clubes brasileiros que nos procuraram, né? Dentre eles, o São Paulo, isso sim, sem dúvida. Teve algum que teve mais quente, algum que teve mais próximo? Não, na verdade não. Na verdade não. O clube que realmente se aproximou e que acabamos fechando, que era um desejo do Diego mesmo, foi o Flamengo. Boa, boa. Tá. E aí, só para arrematar, queria fazer mais uma. Em São Paulo, se especulou muito nas últimas horas que o Corinthians gosta muito da ideia de ter o Diego pro ano que vem. O senhor já ouviu essa conversa? Não, não ouvi. Não chegou para mim esse comentário, não chegou. Sinceramente, não chegou. Para mim, não. Tá. Boa, boa. Seu Jair, para arrematar, queria que o senhor contasse uma história legal do Diego, de alguma coisa relacionada à Europa, volta ao Brasil, alguma curiosidade, alguma coisa da relação dele com o senhor, de dentro de campo, alguma história curiosa, de conquista, de um momento de dificuldade, ou um caos, para a gente terminar essa entrevista com uma história legal que o senhor que vem à cabeça do senhor. Não, é uma história assim, não é uma história, seria uma realidade, mas foi muito bacana e muito engraçada, quando o Diego chegou para se apresentar no Flamengo, né? Porque foi um susto que ele levou com a recepção, que foi uma coisa, mas assim, monstruosa, né? Porque quando pegaram ele no aeroporto para poder se deslocar lá para Gávea, ele ficou até muito assustado, porque o pessoal começou a pular carnaval em cima do carro que ele estava, e acabou com o carro, né? Acabou com o capô do carro, acabou com o teto do carro. Ele falou: pai, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. É coisa que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. É um negócio super emocionante. E realmente foi muito emocionante, né? A chegada do Diego para iniciar o trabalho dele no Flamengo foi uma coisa maravilhosa, né? E que a gente pôde acompanhar. Então, isso E o daí Diego foi um conseguiu dar uma negócio volta que por ficou cima bonita marcado lá, para né, seu nós. Jair? Porque assim, ele em algum momento, diante das dificuldades, da Não, falta sem de dúvida. título, a torcida chegou a pegar no pé dele e ele conseguiu dar essa volta por cima, né? Sim, aliás, o Diego até se sentiu incomodado também com isso, porque o Diego também sempre gostou de buscar título. O Diego sempre foi muito competitivo para buscar título. Ele briga muito para buscar título. Então, ele não estava também sentindo confortável com o momento que ele estava vivendo por não ter título. Por ter situações de chegar e não ter, chegar e não ter. Então, isso estava incomodando. Mas, graças a Deus, tudo isso foi apagado com esse ano maravilhoso que o grupo teve, né? O Flamengo com esse grupo fortíssimo que tem, e buscou todos os títulos. Poderíamos ter buscado o Mundial, e se não tivesse acontecido esse ano, essa pandemia que acabou interrompendo, com certeza seria esse ano. Mas ainda dá tempo, né? Se Deus quiser, vamos trilhar para buscar esse Mundial, que realmente vai ser para que o Diego feche a carreira dele com chave de ouro. Boa, boa. Torço para que Seu isso Jair, aconteça. queria agradecer muito a atenção do senhor, o bate-papo, a entrevista, que vocês tenham muita sorte nessa próxima discussão de renovação do contrato. Quanto mais o tempo passa, mais importantes são as decisões que vocês tomam, que o cara lá de cima ilumine vocês para tomar a melhor decisão possível e que o dia continue brilhando, tá bom? Obrigado, seu Jair. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus aí, boa sorte aí para você. Tchau, tchau. Um abração pro senhor.